Olá! Esse vídeo é sobre o princípio fim-afim. O princípio fim-afim faz uma pergunta sobre onde nós iremos colocar as funcionalidades. Tá? Então, o princípio fim-afim argumenta que as funcionalidades devem ficar nas pontas. Então, nós temos o que na rede? Nós temos os nossos hospedeiros, temos a rede com switches e roteadores no meio do caminho. E aí, imagine que agora você quer colocar uma nova aplicação ou alguma funcionalidade na rede. A gente tem duas opções. Ou a gente, por exemplo, compra roteadores inteligentes, switches inteligentes, switches caros, tenta colocar toda a funcionalidade no meio da rede, né? Para ter menos funcionalidade nas pontas. Essa opção é uma opção. Outra opção é o contrário. Você coloca switches, roteadores burros, né? Vamos dizer assim, que só fazem o básico e deixa a funcionalidade para ficar nas pontas. Então, esse artigo, ele argumenta o que é o princípio fim-afim, que as funcionalidades, tá, devem ser implementadas nas pontas. Mas sempre, professor, não. Exceto quando tiver questões de desempenho. Lembrando que em português a palavra performance é desempenho. A palavra performance é para Arthur de artistas, em português. Então, nós temos aqui, pode colocar a inteligência da rede na ponta ou no meio. Onde que é melhor colocar? Então, o artigo argumenta que é melhor colocar nas pontas. Sempre? Não. Vai depender do desempenho. Tá, e por que ele argumenta isso? Então, ele argumenta isso e vai mostrar alguns exemplos. Então, esse artigo é interessante porque ele nos ajuda a pensar sobre questões de onde a gente coloca as funcionalidades, né? Outra questão é que esse princípio ele não é uma lei física, ele é apenas uma diretriz. Ou seja, você pode não obedecer, não vai acontecer problema nenhum, é só uma diretriz. E aí a gente então vai tentar entender esse princípio com alguns exemplos. O primeiro exemplo aí que o artigo fala é que você quer construir um sistema para fazer a transferência de arquivos confiáveis. Então, a gente pode ter aqui os nossos hospedeiros nas pontas, aí você tem aqui o disco rígido, você tem a entidade A e B para fazer a transmissão. A primeira pergunta é, aonde que pode dar problema? A gente tem a lei de Murphy, que diz que se algo pode dar errado, dará, né? E tem também a questão lá do efeito demo, né? Que no demo nunca funciona. Mas, professor, estava funcionando antes, né? Então, como é que dado esse sistema a gente consegue aí assegurar que vai ter sistema confiável? Então, onde que pode dar problema? Pode dar problema, então, no artigo fala, pode dar problema no disco, pode dar problema na memória, pode dar problema no cabo, pode dar problema no roteador, pode dar problema no switch, pode dar problema no disco, pode dar problema na memória. Então, o que ele fala aí? Fazer a transferência de arquivos. Ele vai ler do disco, vai fazer a transferência, né, da memória, do disco para a memória, né? Depois vai fazer a transferência para a placa de rede, vai transferir por rede sem fio ou com fio, vai chegar no computador e vai fazer a transferência da placa de rede para a memória, depois a memória vai para o disco. Né? E todos esses lugares podem ocorrer problemas. Então, onde a gente coloca mecanismo para garantir que o sistema é confiável? A gente pode colocar em cada ponta ou a gente pode colocar confiabilidade nas pontas ou em cada passo. Então, por exemplo, no TCP, a gente consegue garantir confiabilidade em tudo? Né? Então, o que o TCP faz? Garante confiabilidade em tudo? Não, o TCP só garante a confiabilidade do quê? De uma ponta até a outra. Mas, então, o que está fazendo isso? É o TCP que vai fazer garantia de uma ponta até a outra, certo? Ou você roda o TCP no meio da rede? Não. Então, você está, um exemplo aí, você está colocando a inteligência nas pontas, está rodando o TCP nas pontas, ao invés de colocar o TCP
no meio da rede. E a TCP vai garantir que o sistema seja confiável. Se você receber um pacote fora de ordem ou não receber o pacote, ele vai pedir. Outra questão é a questão de eficiência. Então, o princípio fim-a-fim tem um senão aí, né? A inteligência da rede vai ficar nas pontas, a não ser por questões de desempenho, né? Então, onde pode acontecer erros aqui? Eles podem acontecer, por exemplo, no início da transferência de arquivos, pode acontecer no final, pode acontecer com uma rede sem fio, uma rede com fio. Em geral, numa rede sem fio, você vai ter muito mais erros do que numa rede com fio. Numa rede com fio, você tem um erro a cada 10 a 5, numa rede sem fio, a cada 10 a 2. Então, é 3 ordens de magnitude diferentes. Tem a questão também de corretude, né? Que você não quer baixar um arquivo, o arquivo está corrompido. Tá? Então, como é que a gente vai garantir, né, que a corretude, né, se a gente fizer um processo de passo a passo? Então, no caso, não adianta nós fazer um processo aí de um roteador para o outro. Ser inteligente, então a gente faz aqui. De A para B, você garantir, colocar um roteador inteligente, garantir tudo passo a passo, que vai ser confiável. Aí chegar e vai dar um erro aqui na hora de transferir da memória para disco. Então, é o que o artigo argumenta. Não adiantou nada você colocar a inteligência na rede, com roteadores caros. No final, quando você vai transferir da memória para disco, dá erro. Tá? Não vai resolver o problema. Então, é melhor você colocar essa inteligência nas pontas. Outra questão que tem aí também é a questão de desempenho. Dependendo de onde a gente colocar a funcionalidade, ela pode variar o problema de desempenho. Vocês podem me dar um exemplo que fere o princípio fim a fim por questões de desempenho? Então, um exemplo clássico que a gente tem que são, por exemplo, desempenho em rede sem fio, tá? Em rede sem fio, a camada de enlace, ela vai receber um pacote e vai encaminhar o pacote. E a própria camada de enlace faz a confirmação daquele quadro, tá? Então, a gente está fazendo aqui a confirmação ser por hop by hop, ou seja, cada salto. Ao invés de eu fazer a confirmação ser fim a fim. Por que em rede sem fio eles fazem a confirmação ser salto a salto? Por questões de desempenho. Porque se você esperar fazer a confirmação fim a fim, vai demorar muito tempo para você perceber que não recebeu a confirmação para poder corrigir. Então, em rede sem fio, eles tentam fazer a confirmação salto a salto para antecipar se tiver algum problema, para melhorar o desempenho. Você poderia ter colocado a confirmação para ser nas pontas. Porém, isso ia demorar muito tempo. Então, resolveram colocar na rede sem fio a confirmação ser fim a fim, né? E com isso melhora o desempenho. Então, a gente está colocando uma funcionalidade no meio da rede. Então, o tipo fim a fim não proíbe de ter funcionalidade no meio da rede. Ele apenas fala que é melhor colocar nas pontas. Se for colocar no meio da rede, tem que ter uma justificativa de desempenho. Tá? Aí tem outra pergunta aí. Tá, se eu for fazer transferência de arquivos confiável e usar retransmissão fim a fim, ela é sempre mais confiável, ela é sempre mais eficiente? A questão depende. Vai depender de qual meio físico você está utilizando. Se você utilizar o meio físico, que é uma rede com fio, a rede com fio vai ter poucos erros. Então, não vai ter um ganho significativo você fazer retransmissão salto a salto. Então, é utilizada a retransmissão salto a salto para rede sem fio, porque lá tem um aperto de pacotes maior. Aí, no final do artigo, eles falam a parte de identificação dos fins. Então, eles vão criar um sistema de comunicação de voz, né? Que ele vai ter um gravador e um microfone, né? E aí você vai poder gravar a voz para transmitir. E aí ele pergunta, onde que você vai colocar a retransmissão, onde que você vai fazer a supressão, onde que você vai fazer o ordenamento de pacotes, né? Então, isso aí vai depender da funcionalidade. Se você quiser que seja um sistema de áudio real-time, é comum você poder perder alguns pacotes. Então, você pode usar, por exemplo, o UDP, né? Mas se você quiser um sistema que você não quer perder nada, tipo, usar né, um tocador de áudio,
Então, você pode colocar, por exemplo, para colocar um checksum na memória e verificar se o dado foi salvo corretamente. Então, esse artigo ele tenta mostrar aonde a gente vai colocar as funcionalidades. E aí, ele fala para colocar as funcionalidades nas pontas, exceto por questões de desempenho. Então, é mais um artigo descrevendo arquiteturas em geral. Tá? Pessoal, então, muito obrigado. Se quiser, deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo.